Olá, vamos gravar aqui a correção dos exercícios sobre ângulos. Então, nós temos os exercícios 1, 2, 3 e 4, que fala sobre ângulos. Então, o número 1 era na página 68 do livro e dizia o seguinte. Lá na página 68, nós temos o exercício 1 e 2, que era para serem feitos. A número 1 está aqui, ó. Está dizendo o seguinte. Alice está medindo ângulos. Observe e indique a medida de cada um deles. Então, eu vou fazer aqui com lápis, porque depois eu vou apagar, tá? Depois eu repasso para o caderno aqui. Então, olha só. Na letra A, o transferidor, o ângulo que está demarcando aqui, então, um transferidor de 180 graus. Então, está saindo do zero e está indo até aqui, ó. Tá vendo, ó? Uma linha no zero e outra linha do ângulo lá em cima. Aí está ampliado aqui, ó. Na ampliação eu consigo ver que esta linha que está passando aqui, ó, está entre os 70 e o 80. E se a gente contar cada um desses risquinhos aqui, eu tenho 5, certo? Então, cada grau aqui, né, se eu contar cada grau, vai dar 5 graus do 70 até onde está passando o lado do ângulo. Então, quantos graus eu tenho aqui? Eu tenho 75 graus. Letra B. A letra B, olha só, está aqui, ó. Aqui, um lado do ângulo está no zero e outro lado do ângulo está onde? No 150. Então, quantos graus? 150 graus na letra B. Letra C. Um lado do ângulo está no zero e o outro lado do ângulo está entre o 40 e o 50. Mas aonde entre o 40 e o 50? Olha aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5 graus. Então, 45 graus. A letra D. Um lado está no zero e outro lado está no 270, certo? Então, se eu considerar este ângulo aqui, ó, tá, pessoal? Que eu estou demarcando aqui com lápis. Se eu considerar este ângulo aqui, eu tenho 270 graus. Porém, o ângulo que está me mostrando destacado é este, né? E se ela está medindo, geralmente é o que está destacado, é o que ela está medindo. Então, a letra D é 90 graus. Certo? Eu sei que vocês vão dizer, professora, mas no livro, a resposta no livro está 270. 270 se for esse daqui. Mas olha só, os demarcados são o que a gente está medindo, ó. Então, o demarcado é esse daqui, ó. E esse daqui está no 0 até o 270. Do 0 até o 270, se eu tirar 360, vai me sobrar 90 graus. Então, aqui é 90 graus. Deixa eu só transcrever para cá, então, antes que eu esqueça os valores. Então, 75 graus para A, 150 graus para B, 45 graus para C e 90 graus para D. O livro está errado? O livro está com erro, sim. Tá? Aí, a número 2, nós temos aqui, ó. Você se lembra de como um ângulo pode ser classificado de acordo com sua medida? Ele pode ser classificado como agudo, reto, obtuso ou rasos, né? São essas classificações. Então, quando é que ele é agudo? Agudo quando a medida dele for entre 0 e 90 graus. Então, se ele tiver mais de 0 e menos de 90 graus, ele é um ângulo agudo. Então, assim, ó, aqui eu estou tomando como base o ângulo de 90 graus. Que o ângulo de 90 graus é qual? É o ângulo reto. O ângulo reto é um ângulo que tem 90 graus. Exatamente. Né? E o ângulo de 90 graus forma esse desenho aqui, ó, sempre. Ó. Então, aqui eu estou tomando base o ângulo de 90 graus. Então, o ângulo de 90 graus seria aqui. O ângulo agudo está antes do lado dos 90 graus, do segundo lado. Então, é menor, né? Ele está menor. Aqui o ângulo de 90 graus. Aqui o ângulo que é menor que 90 graus, que é o agudo. Aqui está o ângulo de 90 graus e o outro é menor. Então, agudo. E o obtuso ele é maior do que 90 graus. Então, aqui está o ângulo de 90 graus, ó, tá vendo? Aqui eu tenho 90 graus. Mas, esse ângulo que eu estou trabalhando é maior que 90 graus. Então, eu tenho aqui um valor X, que eu não sei quanto que é. Certo? Que daí é o ângulo obtuso. Se for 90 graus até 180, obtuso. Agora, se for exatamente 180 graus,
Aí eu tenho um ângulo raso. E o 180 graus forma esse desenho aqui. Que é o mesmo desenho que eu tenho aqui no transferidor. Certo? Aí a pergunta era... Agora com um transferidor, gente, só que não havia necessidade, que eu até deixei essa questão desse jeito, mas não havia necessidade de ter o transferidor. Meça cada ângulo a seguir e classifique de acordo. O que eu quero mesmo aqui é só a classificação, tá? Não há necessidade de fazer a medida. Então, nós vamos fazer somente a classificação. Então, eu vou olhar o ângulo e vou dizer se ele é ângulo reto, agudo ou obtuso. Então, olha só, o reto é esse daqui, ó. Então, esse daqui, se eu traçar uma linha reta, ó, tá aqui a linha reta, ó. Ele é maior ou menor que ela? Ele é maior. Então, esse aqui é um ângulo maior que 90 graus. Então, é o obtuso. A letra B. A letra B é esse desenho aqui, ó. Se é esse desenho aqui, eu tenho um ângulo raso. A letra C. Se eu traçar uma linha reta, ó. Vamos vir mais ou menos aqui assim, ó. Pode ser para qualquer lado que eu posso traçar essa linha reta. Aqui está o ângulo reto, ó. E ele está menor, então ele é um ângulo agudo. Letra D, exatamente o ângulo de 90 graus, então é um ângulo reto. E aqui também ele está menor que 90 graus, porque se eu traçar a linha do 90 graus, vai dar mais ou menos aqui assim, ó. Então, aqui também é um ângulo agudo. Então, vamos completar lá. Então, letra A eu tenho obtuso. A letra B eu tenho um ângulo raso. Letra C eu tenho um ângulo agudo. Letra D eu tenho um ângulo reto. E a letra E eu tenho um ângulo agudo. Tranquilo? Pessoal, só lembrando aqui vocês que eu vou limpar o livro, tá? Que eu risquei aqui para gravar. Mas eu vou fazer a limpeza dele logo, logo. Continuando, a número 3 dizia o seguinte: cite exemplos de objetos que conseguimos ver ângulos agudos, retos e obtuso. Então, eu tenho aqui, ó, eu trouxe objetos aqui e eu vou começar mostrando o ângulo reto, tá? Então, o ângulo reto está aqui, ó. Eu tenho uma nota de R$10, né? Então, os cantos dessa... Opa, deixa eu puxar mais para cá, porque senão aqui vai me atrapalhar depois para escrever. Os cantos dessa nota de R$10, ó, se eu for olhar, forma um ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, certo? Então, todos os 4 cantinhos aqui da nota de R$10 formam ângulos retos. Se o ângulo estiver maior, né? Se o ângulo estiver maior do que esse desenho aqui do canto da cédula de R$10, digamos que eu tivesse um lado aqui, ó, já está maior, ó. Se ele estiver maior, aqui o ângulo reto, né? Se ele estiver maior, então aqui eu já tenho um ângulo obtuso. Certo? Agora, se o ângulo estiver dentro do ângulo reto, ó, o ângulo está aqui, ó, ele é menor, daí seria um agudo, certo? Então, ângulo reto, eu tenho aqui uma cédula de R$10 para representar o ângulo reto. Ângulo agudo é aquele que é menor que o ângulo reto. Eu trouxe aqui, ó, os ponteiros do relógio. Se vocês olharem os ponteiros do relógio aqui, ó, ele está formando um ângulo menor que 90 graus, porque para 90 graus, ó, vou colocar até aqui, ó, no cantinho aqui, ó. Assim, deixa eu ver. Para 90 graus, ó, aqui. Para 90 graus, esse ponteiro dos minutos tinha que estar aqui, ó. Tá vendo? Tinha que estar aqui, ó. E ele está escondido atrás. Se ele não estivesse escondido, ele seria maior, né? Ou apareceria e ficaria no 90, ou poderia ser maior. Mas ele é menor, então é um ângulo agudo. Então, aqui os ponteiros do relógio, ângulo agudo. Ponteiros do relógio. E ângulo obtuso, eu trouxe esse copo aqui, ó.
eu tenho esse copo, que é um copo que a gente chama de pentagonal, né? Por que pentagonal? Porque ele tem 1, 2, 3, 4, 5 lados, 5 vértices e 5 lados, também 5 ângulos, certo? E qual é a classificação do ângulo desse meu copo pentagonal? Olha, se eu colocar aqui a nota de R$10, ó, um lado está aqui, ó. O outro lado de 90 graus está aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui. Mas ainda tá sobrando. O lado tá lá, ó, do copo. Então, esse lado tá maior que o ângulo de 90 graus. Então, ele é um ângulo obtuso. Então, vou colocar aqui fundo do copo. Certo? E a número 4 pediu o seguinte. Observe ao seu redor qual ângulo é o mais utilizado pelos homens, né? Dentre as classificações, qual é o mais utilizado pelos homens? Então, se eu olhar aqui no que eu estou aqui gravando o vídeo, ó, eu tenho a cédula de R$10 com 4 cantos, que é ângulo reto. Eu tenho o caderno com 4 cantos, que são todos ângulos retos. Eu tenho, deixa eu ver o que mais aqui, a moldura do relógio, que são ângulos retos. Eu tenho as janelas, eu tenho as portas, a mesa, tudo com ângulo reto, certo? Então, o ângulo mais utilizado pelo homem é o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Beleza?